Algumas pessoas dizem que a guerra não serve para absolutamente nada, mas ela com certeza incentivou exércitos ao redor do mundo a criarem armas incrivelmente malucas. De um helicóptero pessoal a uma motocicleta anti-tanque e, claro, o chicote e espada. Então, eu espero que você esteja preparado para o combate enquanto exploramos tudo isso e muito mais, porque vamos ver as armas mais estranhas da história que falharam completamente. Você já sonhou em ter um veículo que combina a manobrabilidade e o estilo de uma motocicleta com o poder explosivo e absoluto de um tanque? Você não precisa mais procurar, pois a Vespa 150 TAP é a resposta. Desenvolvida pelos militares franceses nos anos 1950, a TAP foi projetada para ser um veículo ágil e leve, que pudesse fornecer poder de fogo explosivo no campo de batalha. Como você pode ver, esse veículo é literalmente uma Vespa comum, e com algo que parece ser uma arma gigante acoplada na lateral. Mas a scooter foi equipada com uma estrutura reforçada, bagageiros e engrenagens personalizadas, que permitem acelerar mais rápido e navegar em terrenos mais acidentados. Tudo isso era movido por um mísero motor de 145 cc, mas mesmo assim, essa monstruosidade de 113 kg atingia velocidades superiores a 64 km/h. A arma montada de forma desajeitada na mobilete era um canhão sem recuo M20 de 75 mm. De fabricação americana, a arma ejeta gás pela parte traseira ao ser disparada, impulsionando o canhão para frente e neutralizando o recuo. Esse projeto normalmente permite que armas grandes sejam disparadas por soldados individualmente, e nesse caso, permitia que a M20 disparasse sem ser totalmente destruída. Esses disparos eram devastadores, e a M20 era capaz de disparar projéteis anti-tanque explosivos, armazenados diretamente debaixo da bunda do condutor. Ou seja, a pequena mobilete era capaz de enfrentar tanques de igual para igual. Mas era preciso rezar para não passar por cima de uma lombada enquanto se deslocava em alta velocidade pelo campo de batalha. Como se tudo isso já não fosse absurdo o suficiente, a TAP 150 foi feita para ser usada por paraquedistas, e as motonetas eram lançadas de paraquedas de aviões, juntamente com uma Vespa comum que carregava munição extra. Entre 500 e 600 TAPs foram produzidos e chegaram a ser usados durante a Guerra Franco-Argelina, que durou de 1954 a 1962. Mas por que elas nunca foram usadas? Bom, apesar dos franceses apreciarem a mobilidade, usar o armamento era bastante incômodo. Simplesmente não era prático disparar a metralhadora montada no assento enquanto estava em movimento. Então, para mirar, era preciso parar e dar ré no veículo até que ele estivesse apontado para o alvo. Isso tornava o operador incrivelmente vulnerável a soldados e tanques inimigos, e, essencialmente, com o tempo ficou claro que um desses não era o veículo mais seguro para se locomover em um campo de batalha. Mas uma mobilete não é o lugar mais inusitado onde uma arma gigante já foi parar. Esse título pertence ao capacete-arma, uma arma que com certeza dá um novo significado à expressão arma de impacto. Desenvolvida em 1916 pelo inventor americano Albert Bacon Pratt, o capacete-arma foi projetado para uso durante a Primeira Guerra Mundial e consiste em uma arma de calibre médio fixada na frente de um capacete militar modificado. A intenção de Pratt era criar uma arma que os soldados pudessem mirar simplesmente virando a cabeça, mantendo as mãos livres. Finalmente, os soldados podiam disparar uma arma enquanto checam o celular ao mesmo tempo. Mas espera aí, você deve estar se perguntando, se você não dispara a arma com as mãos, como que você atira? Boa pergunta. E a resposta, obviamente, é por um bocal onde você assopra. Não está muito claro como funcionava, mas, segundo Pratt, você realmente podia disparar uma bala como um flautista. Ele acreditava que um dos benefícios disso seria permitir que os soldados disparassem a arma na escuridão total, ou mesmo se fossem cegos, já que as pessoas instintivamente viram a cabeça em direção ao perigo ao ouvi-lo. Já nós aqui no Fala Sério apoiamos práticas de contratação que priorizam a igualdade das pessoas. Mas acho que a maioria dos cegos concordaria que não deveriam ser as primeiras opções para fuzileiros. Além de algumas outras falhas, como o gatilho ficando preso, disparos acidentais ao espirrar, ou soldados usando capacetes ridiculamente grandes batendo a cabeça em tudo por aí. O capacete de fuzil tem um problema óbvio de recuo. Imagine se ao disparar uma arma, o impacto do recuo não fosse distribuído uniformemente entre as mãos e os seus braços, mas sim concentrando toda a energia no pescoço. Ai,
Agora, Pratt alegou que o design do capacete levou isso em consideração, mas eu não encontrei nenhuma evidência disso, além dele dizendo, confia em mim, cara, tá de boa. Então não é surpresa saber que o exército americano rejeitou o capacete de Pratt no fim das contas. Com o passar das décadas, os Estados Unidos acabaram percebendo a utilidade de vários dispositivos montados em capacetes, como luzes, rádios e HMDs, ou displays montados em capacetes. Seria interessante pensar que as Forças Armadas Americanas se inspiraram no dispositivo de Pratt, pelo menos quando se trata de armamentos montados em capacetes. Bom, pelo menos essa é a minha teoria inicial. Sejam armas ou, bom, qualquer outro aspecto da vida, nós, homens, sabemos que maior é sempre melhor, certo, rapazes? Na Primeira Guerra Mundial, os militares russos claramente pensaram o mesmo, ao criarem o maior e mais insano tanque que o mundo inteiro já presenciou. Eu lhe apresento o Tanque Tsar. Era uma peça de armamento móvel projetada para demolir bloqueios e até fortalezas por conta própria. Era absolutamente enorme, com 9 metros de altura, o que equivale aproximadamente ao tamanho de um prédio de 3 andares. E como você pode imaginar, este gigante era bastante pesado, com impressionantes 60 toneladas. 9 vezes mais pesado do que um elefante africano. E o veículo pesado também tinha armas igualmente pesadas. Equipado com 2 canhões de 57 mm e 2 metralhadoras Maxim. Para se mover, era impulsionado por um motor de avião, que o levava a velocidades vertiginosas e absurdas de 16 km por hora, o que, na verdade, é mais rápido do que eu imaginava. E é especialmente impressionante, considerando seu design de triciclo invertido, com 2 rodas grandes na frente e uma pequena roda traseira. Se você acha que isso dificultaria o controle, não estaria enganado, pois o tanque Tsar exigia uma tripulação de nada menos do que 15 soldados para ser operado. Agora, apesar das falhas, o Tsar Nicolau II encomendou imediatamente a construção do tanque após ver uma pequena maquete de madeira do projeto. Um excelente exemplo do tipo de tomada de decisão que tornou esse cara tão popular entre os camponeses. Mas se o Tsar quer, o Tsar consegue. E um desses tanques malucos foi construído em 1915. Agora, felizmente para todo mundo, quando testaram o veículo, descobriram que o seu tamanho, peso e a necessidade de uma tripulação o tornavam extremamente inconveniente. Pior ainda, seu pequeno e frágil rolete frequentemente atolava no chão, impedindo que continuasse o seu movimento. E ninguém quer que o seu super tanque se transforme num peso de papel gigante e inútil ao passar por cima de uma poça d'água. Então, o projeto foi cancelado. E o único tanque do Tsar construído foi desmontado para sucata em 1923. Eu acho que esse tanque sempre esteve fadado ao fracasso completo, mas o mundo não aprendeu com os erros da Rússia, com certeza. E outros exércitos desenvolveram tanques estranhos e bizarros também. Esta monstruosidade que você está vendo é o Grande Panjadrum. Oh my God! What is that? Um tanque projetado pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos veículos militares usa suas rodas para transportar soldados e armas. Mas, no caso do Panjadrum, as rodas em si eram arma. Já que o tanque inteiro era essencialmente um ariete movido a foguete. E a função do Panjadrum era avançar diretamente contra o inimigo, usando 2 rodas de 3 metros de altura para romper suas fortificações. O tanque não carregava canhões, mas era carregado com 1.800 quilos de explosivos. Assim, uma vez que ultrapassasse a linha inimiga e atingisse o alvo, poderia detonar e causar destruição em massa. Ao contrário do patético tanque Tsar, o Panjadrum podia atingir velocidades de até 96 km por hora, o que é impressionante, já que parece com algo que os X-Men enfrentariam. Esperava-se que este poderoso triciclo da morte estivesse pronto para o dia D, para ajudar os aliados a romper o muro do Atlântico alemão na Europa ocupada. Este era essencialmente uma espessa linha de fortificações com muros de concreto, minas e artilharia pesada que os alemães construíram ao longo da costa europeia, quando tomaram a França e Noruega. No entanto, por mais legal que seja a ideia do Panjadrum, suas falhas se tornam evidentes quando você descreve a coisa em voz alta. Um Segway gigante, sem motorista, movido a foguete e carregado com muitos explosivos. O veículo passou por testes em 1943 e, como você pode imaginar, não correu bem. Quando os foguetes dispararam e o Panjadrum voou pelo local de testes, era impossível conseguir controlá-lo.
E o veículo era simplesmente muito perigoso e não confiável para ser produzido em massa. Então os britânicos descartaram a ideia, né? Não, eles concluíram que a máquina altamente perigosa simplesmente precisava de mais foguetes. E um novo teste foi realizado em 1944. E este foi ainda pior, pois os foguetes da máquina se desprenderam das rodas e começaram a disparar em direções aleatórias, enquanto o veículo virava e começava a avançar em direção aos espectadores que estavam assistindo ao teste. Felizmente, enquanto os almirantes e generais presentes se jogavam no chão para se proteger, o último foguete do Panjadrum disparou, desintegrando todo o veículo em uma violenta explosão. Isso é o que eu chamo de um desastre completo. Posteriormente, o veículo foi descartado devido a preocupações com a segurança. Mas pelo menos o Panjadrum não era tripulado, então ninguém se feriu durante os testes. Ao contrário do nosso próximo veículo mortal. Pergunta: quando você viu o Duende Verde no Homem-Aranha voando em seu planador, você deve ter pensado, cara, isso parece seguro, prático e fácil de fabricar, né? Não? Bom, não conte isso para os militares dos Estados Unidos. A real eye-opener on display here today is the Army's newest means of air transportation for troops in the field. Officially, it's the Delacar Aerocycle. Unofficially, the Flying Platform. Não, isso não é um trecho de um filme live action dos Looney Tunes. Na verdade, é um filme de verdade do Delacar Aerocycle, um helicóptero pessoal desenvolvido ao longo da década de 1950. Foi idealizado como uma cavalaria moderna, capaz de proporcionar aos soldados maior velocidade e mobilidade no campo de batalha, além de realizar reconhecimento secreto atrás das linhas inimigas. Ah, sim, porque um cara em uma dessas coisas aqui é muito discreto. O Aerocycle responde à pergunta que ninguém está fazendo. E se um helicóptero pudesse transportar apenas uma pessoa e colocasse sua vida em constante perigo enquanto faz isso? Mesmo assim, o exército americano encomendou 12 unidades para testes. E o Aerocycle finalizado apresentava um motor de 32 kW montado em uma plataforma circular acima de duas hélices de 4,5 metros. O piloto podia controlar o Aerocycle por meio de um guidão, inclinando-se em diferentes direções para alterar o ângulo de ataque e aceleração. Tipo um Segway de alta tecnologia que você pode operar a 1.500 metros de altura. Oh, come on! You gotta admit this is cool! Para pousar, o aerociclo original contava com 4 grandes airbags na parte inferior. No entanto, os pilotos temiam que, se um desses airbags estourasse, eles seriam lançados no ar como um balão murcho. Então, eles acabaram sendo substituídos por 4 patins de pouso. Agora, isso pode ser uma surpresa, mas os problemas com o aerociclo não se deviam à funcionalidade. Na verdade, ele funcionava perfeitamente bem. A máquina era estável, fácil de controlar e tinha até uma velocidade máxima surpreendente de 103 km por hora. No entanto, embora a invenção funcionasse, não havia como evitar o perigo constante que representava para o piloto, já que ele era forçado a ficar em pé diretamente acima de 2 lâminas giratórias gigantescas. That's the dumbest thing I've ever heard! Além disso, usar o aerociclo fazia com que você se destacasse como um dedo mindinho, e uma vez detectado, o piloto ficava completamente indefeso. Só arremessar uma pedra já poderia derrubá-lo do céu. Os militares dos Estados Unidos ignoraram esses sinais de alerta e continuaram testando. Mas quando seus experimentos resultaram em 2 acidentes e alguns ferimentos graves, eles abandonaram o Lackner, assim como a ideia de helicópteros pessoais por completo. Never was supposed to be. Ainda assim, o aerociclo está longe de ser a arma aérea mais insana com a qual os Estados Unidos já experimentaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Escritório de Serviços Estratégicos, OSS na sigla em inglês, precursor da CIA, tentou modernizar a Força Aérea Americana, transformando animais em armas de diversas maneiras insanas. Sabe aquela expressão chovendo canivetes? Bom, em inglês é chovendo cães e gatos. E a OSS queria tornar isso uma realidade, equipando gatos com pequenos paraquedas e bombas, para que lançassem uma chuva de destruição fofa sobre o inimigo. Os gatos seriam lançados em águas inimigas, onde, aparentemente, iriam nadar instintivamente em direção aos navios inimigos. Uma vez a bordo, as bombas iriam detonar, explodindo os barcos, junto com nossos pobres gatinhos tentando chegar em terra firme. Esse era um plano cruel? Sim, mas pelo menos era eficaz?
É claro que não. Why isn't it possible? It's just not. Why not? No fim das contas, conseguir que gatos façam o que você quer é quase impossível, e quando o plano foi testado, todos os gatinhos perderam a consciência no ar durante o lançamento, devido ao estresse de serem jogados de um avião e a baixa gravidade também. Mas, já que esses gatos insolentes não gostavam de obedecer ordens, por que não testaram outro animal, sei lá, tipo um morcego? You sure about that? Foi isso que o dentista Adam Little pensou ao idealizar acoplar dispositivos incendiários em morcegos antes de soltá-los em assentamentos japoneses dentro de enormes recipientes ocos. Na época, muitas construções japonesas eram feitas de bambu, então Little imaginou que se os morcegos pudessem se alojar nas casas e depois incendiá-las, causariam sérios danos à infraestrutura japonesa no fim das contas. Ele escreveu para a Casa Branca em 1942 para explicar o conceito, e o presidente Franklin Delano Roosevelt expressou pessoalmente seu interesse no projeto, ordenando ao exército dos Estados Unidos que iniciasse os experimentos imediatamente. Mas apesar da aprovação, os testes foram previsivelmente um fracasso. Os morcegos se mostraram ainda menos cooperativos do que os gatos, adormecendo e se recusando a voar. E pior ainda, usavam suas habilidades de navegação para retornar à base militar americana de onde vieram. Sabe, aquele lugar seguro e quentinho onde eram alimentados e cuidados? Tenho a impressão de que é isso. Esse problema acabou causando um incêndio enorme na base militar de Carlsbad, já que os morcegos voltaram para casa e destruíram um aeródromo inteiro. Acho que Adam devia ter continuado tratando dentes. E nós devíamos continuar usando pessoas para a guerra mesmo. Ou melhor ainda, talvez nenhum dos dois. Será que existe algo mais legal do que uma arma que não se parece com uma arma? Bom, todos nós adoramos quando James Bond clica em sua caneta e dispara um grande foguete. Mas acontece que humanos são obcecados por essa ideia há muito tempo, desde os primórdios deste incrível escudo-arma. Acredite ou não, Elden Ring não inventou essa ideia. Na verdade, foi criado pela primeira vez na Itália no século XVI, antes de serem adotados pelo rei Henrique VIII durante seu reinado na Inglaterra. Os grandes escudos redondos apresentam uma pistola de pederneira no centro, que poderia ser disparada contra possíveis agressores enquanto fornecia cobertura ao soldado. A melhor defesa é um bom ataque, e os escudos até incluíam uma grande mira para o seu usuário olhar através dela e permanecer protegido. Ou em outras palavras, para acertar o alvo como um pirata de verdade. Henry adorou a ideia, então mandou fazer 100 deles para seus guarda-costas, mas a arma maluca tinha algumas desvantagens bem óbvias. Primeiro, tentar mirar uma arma com uma enorme placa de metal no braço era bem difícil. Segundo, o portador ficava na situação desconfortável de ter que decidir se apontava a arma para o torso do inimigo para tentar atirar nele, ou se apontava o escudo para a arma para, você sabe, evitar ser retalhado. Isso tornava os escudos-arma praticamente inúteis, e para piorar a situação, as evidências sugerem que é provável que tenham sido feitos às pressas. Apenas 46 deles sobreviveram, e 8 foram encontrados a bordo de um único naufrágio, o Mary Rose. Isso sugere que eles tiveram apenas uma popularidade passageira, e muitos deles parecem ser simplesmente escudos ingleses pré-existentes chamados targes, com um elemento de arma adicionado de forma improvisada de alguma forma. Então, a arma não foi realmente pensada ou usada de fato, mas, bom, pelo menos inspirou isso aqui. Mas o escudo espingarda não foi a única contribuição de Henrique VIII para o arsenal de armas bizarras da história. Além de enfiar armas de fogo em targes, ele também encomendou uma massa-arma feita sob medida. É isso mesmo. Uma espingarda que também serve para golpear a cabeça de alguém. Como é que ninguém tinha pensado nisso ainda? E para uma arma incrível, era necessário um nome igualmente incrível. Aspersor de Água Benta. Sua cabeça de aço em forma de estrela de manhã ostentava 10 pontas. E em vez de disparar balas pelas laterais, seus 3 canos ficavam no topo. Definitivamente parecia assustador, mas como você pode imaginar, não era muito prático. Era preciso estender o braço de forma desajeitada enquanto segurava a arma pesada para dispará-la. E para piorar a situação, era necessário acender cada cano manualmente, acendendo a pólvora com um pedaço de carvão em brasa. Portanto, os problemas que Henrique VIII enfrentou com o escudo-arma foram multiplicados por 100 aqui, já que era difícil de segurar e disparar a arma. Sério mesmo, imagina só, tentar atirar em alguém com essa coisa sem explodir a si mesmo.
ou a um de seus amigos que estão perto. Pior ainda, se você quiser usar isso como uma arma de combate corpo a corpo, eu acho que essa arma dificilmente conseguiria resistir a mais do que 1 ou 2 golpes. Então, as evidências sugerem que esta seria uma arma terrível para se usar de verdade. E Henrique VIII a projetou mais como uma curiosidade, sabe? E, curiosamente, a arma era frequentemente chamada de cajado de Henrique VIII por algum motivo. Então talvez o rei construiu isso para esbanjar, carregando por aí para demonstrar o quão legal eram suas armas, sei lá, como um ninja de shopping do século XVI. As armas do Mano Henrique VIII parecem bem únicas, mas acontece que ele estava apenas à frente do seu tempo. Armas escondidas dentro de bengalas foram brevemente moda entre ricos no final do século XIX, quando as pessoas começaram a carregá-las para se proteger de situações adversas da época. Então, quando Chicago experimentou um rápido aumento na taxa de criminalidade nos anos 1920, um inventor chamado Samuel Showers decidiu criar um método ainda mais discreto de autodefesa. Sua invenção totalmente sã, o colete com metralhadora. Não esperava por essa, né? O dispositivo, cujo nome não foi divulgado, consistia em uma placa de metal no peito com uma metralhadora embutida no centro. O usuário colocava 2 anéis nos dedos, que eram conectados a fios ligados à arma. Um desses fios elevava a trajetória do cano, enquanto o outro acionava o gatilho. Assim, se o usuário fosse ameaçado com uma arma, bastava levantar os braços para explodir o possível agressor em pedacinhos. Agora, pouco se sabe sobre Samuel Schwartz, além dos artigos de 1929 nas revistas Popular Science e Modern Mechanics. Mas sabemos que sua invenção não fez sucesso, e não é difícil entender o porquê, né? Alcançar um item alto na prateleira do mercado? Ah, não! Um high five com algum amigo? Ah, não! Levantar os braços no seu louvor favorito na igreja? Ah, essa não! O colete com metralhadora é simplesmente uma invenção ridiculamente perigosa. Mas Samuel não foi o único a ter essa ideia. 3 anos antes, em 1926, uma edição da revista Modern Mechanics mostrou um inventor alemão que apresentou um dispositivo suspeitosamente semelhante, que usava uma pistola montada no peito. Ok, acho que isso deixaria um pouquinho mais seguro, mas... eu me pergunto se Schwartz roubou essa ideia de algum lugar porque... ah, não, olha só pra isso aqui. Cura de estrabismo em cães com óculos? Não. What? Que mané colete com armas? Como é que essa inovação se perdeu no tempo? A invenção de Samuel parecia algo saído de um desenho animado ou de um videogame. Mas, embora muitas armas funcionem bem na ficção, elas geralmente não são muito úteis assim na vida real. Empunhar uma espada gigante pode ser uma estratégia viável em Dark Souls, mas, na realidade, eu ia quebrar minhas costas levantando esse negócio. De forma parecida, embora os chicotes de espada em jogos como Soul Calibur e Elden Ring pareçam muito incríveis, ninguém conseguiria usar isso na vida real. Certo? Resposta errada. Essa arma insana, na verdade, é a Urumi, uma espada chicote flexível originária do sul da Índia, que surgiu mais ou menos entre os séculos 4 e 2 a.C. Um Urumi geralmente consiste em um cordão de mais ou menos 1,5 metros de comprimento e um cabo de ferro, geralmente com uma guarda. O cordão possui lâminas finas e afiadas como navalhas, e algumas variantes do Sri Lanka chegam a ter 32 dentes de metal ao longo desse cordão. A arma é geralmente usada de 2 maneiras. De maneira ofensiva, onde você ataca o oponente à distância, como se fosse um chicote comum. Ou de maneira defensiva, girando o chicote ao redor de si mesmo, em um formato de 8, criando uma barreira metálica giratória mortal entre você e seu inimigo. Tecnicamente falando, isso é o que chamamos de coisa doentia. E lunáticos absolutos ainda praticam isso, e até duelam com o Urumi na Índia hoje em dia, em uma forma de arte marcial chamada Kalaripayattu. Isso ressurgiu na década de 1920 como parte de um movimento mais amplo para preservar a cultura indígena. A arma é frequentemente usada em conjunto com um pequeno escudo chamado broquel para oferecer um mínimo de defesa, mas acho que não preciso explicar o quão perigoso o negócio é. Os chicotes cobertos de lâminas se movem rapidamente, e apenas um giro em falso ou uma pequena amostradinha pode facilmente cegar, mutilar ou até mesmo ferir mortalmente a pessoa empunhando a arma. Então imagina o oponente. Dito tudo isso, o Kalaripayattu
É como qualquer outra arte marcial, extremamente impressionante e assustador para uma pessoa de fora, mas um profissional treinado sabe exatamente o que está fazendo. Iniciantes em Kalaripayattu dificilmente usam mais do que apenas um urumi por ano. Em vez disso, praticam com um pano com um peso aproximado, pelo menos até dominarem o básico. Fora a manutenção constante que as pessoas que praticam isso precisam fazer, já que as armas perdiam sua eficácia quando começavam a enferrujar ou quebrar. Com tudo isso em mente, a arma realmente não falhou de fato, com evidências sugerindo que foi usada mais para combates pessoais, para duelos ou defesa, e não para uma guerra de grande escala. O que até faz sentido. Afinal, se você quiser uma arma de médio alcance, uma lança poderia ser mais fácil, e não precisa de tanto treinamento. Mas, por outro lado, não é tão legal quanto, é verdade. Agora, um outro ótimo exemplo é esse canhão de cano duplo. Sua história começou em 1862, quando um dentista chamado John Gilliland decidiu que já estava farto de destruir os dentes das pessoas com instrumentos antiquados, e resolveu mudar de tática e destruir corpos inteiros, desenvolvendo armas de diferentes tipos. Agora, Gilliland parece ter partido de uma ideia atemporal de que 2 é sempre melhor do que 1, e essa monstruosidade foi o resultado. Já mencionei que ele era um confederado? Pois é, mas que surpresa. Canhões de cano duplo já haviam sido testados antes, notavelmente pelo inventor italiano Antonio Petrini, em 1642. Em seu projeto, ambos os canhões precisavam ser acionados manualmente no exato mesmo segundo. Porque se um disparasse antes do outro, isso desalinharia toda a arma, e o segundo canhão iria disparar para bem longe do alvo. Gilliland queria aprimorar isso, então seu canhão era capaz de disparar os 2 canos ao mesmo tempo, e as balas de canhão eram conectadas por uma corrente. A intenção era que, além do dano tradicional das munições, a corrente também ferisse gravemente qualquer soldado que estivesse entre as balas e o canhão. Mas que beleza! Para maximizar as chances de sucesso, os canhões foram posicionados ligeiramente desalinhados, de modo que a corrente ficasse bem esticada. Mas quando os confederados testaram a arma, isso se mostrou um tanto destrutivo. Pouco depois do disparo, a corrente entre as balas de canhão se rompeu, lançando-as em direções aleatórias a uma altíssima velocidade. Isso acabou danificando vários prédios, derrubando árvores e matando uma pobre vaca, sem que um único tiro sequer chegasse perto do alvo. Apesar do fracasso, Gilliland ainda tentou vender essa arma aos confederados, que obviamente não compraram. Não, pera, eu acho que eu li errado aqui. Eles compraram. Mesmo sabendo que a ideia não funcionava há mais de 200 anos, não é de admirar que esses caras tenham perdido. Toda vez que os confederados tentaram usar a arma, o resultado foi desastroso. Então, eventualmente, eles começaram a usá-la apenas como um canhão de sinalização, para alertar as tropas próximas. Hoje em dia, você pode visitá-la como uma curiosidade local em Athens, Geórgia. E, sem dúvida, é uma visão bem interessante. Mas eu realmente acho que a exposição deveria ser dedicada àquela pobre vaca indefesa. Falando em animais, quais você acha que são as criaturas mais perigosas da natureza? Tigres? Tubarões? Ou tubarões-tigre? O que vocês acham de... o tatuzinho de jardim? Peraí, você não acha isso ameaçador? Bom, não diga isso pra Alemanha, que se inspirou tanto nessas criaturinhas temíveis que modelou um tanque inteiro com base nelas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu lhe apresento o Kugelpanzer, ou se seu alemão estiver um pouco enferrujado, o tanque-bola. Essa pequena e estranha engenhoca era movida por um motor de 25 cavalos de potência, o que lhe permitia viajar a uma velocidade vertiginosa de 8 km por hora, enquanto rolava sobre 2 grandes rodas laterais mortais. Em teoria, essa baixa velocidade máxima combinada com as rodas gigantes permitiria ao motorista viajar com estabilidade em qualquer terreno. Mas o nosso Kugelpanzer tinha apenas uma pequena janela para enxergar. Isso até faz sentido do ponto de vista de minimizar a vulnerabilidade e tal, mas não do ponto de vista de conseguir ver qualquer coisa enquanto preso em uma bola rolante no campo de batalha. Além dessa baixa visibilidade, o Kugelpanzer não era armado. Então o pequeno e indefeso tanque provavelmente foi projetado para reconhecimento em vez de combate de fato. Cara, o que os alemães estavam pensando? Infelizmente, nunca saberemos, pois o Kugelpanzer foi um projeto experimental e a única evidência de sua existência é um único modelo apreendido pelo exército soviético em 1945. Quando os soviéticos revelaram o que haviam encontrado, o governo alemão ficou tão envergonhado que negou ter construído.
alegando que o veículo era uma farsa criada pelos soviéticos. No entanto, sua descoberta precoce e o nível de qualidade de sua construção o tornariam uma farsa muito elaborada. E qual seria o sentido disso? Os aliados já haviam vencido a guerra, então por que os russos gastariam tanto dinheiro criando uma paródia de tanque alemão dessa forma? Mas enfim, o único Kugelpanzer ainda está em exibição no Museu Militar de Kubinka, em Moscou, para que você possa ver o veículo ridículo pessoalmente. Mas, infelizmente, como vimos, esse tipo de design de tanque maluco não se limitava ao eixo. Na verdade, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, um inventor texano chamado A.J. Richardson apresentou o que talvez seja o veículo militar mais ridículo de toda a história. O tanque rolador. Era um tanque completamente esfero, totalmente coberto de armas, projetado para rolar até a terra de ninguém e disparar para todos os lados nas linhas inimigas. Bola coberta de armas. Parece algo que uma criança de 5 anos inventaria, mas, segundo Richardson, o formato esférico deveria proteger totalmente o motorista dos gases tóxicos, que haviam sido uma grande preocupação na Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, apesar de ter despertado a imaginação dos entusiastas militares, os americanos não se interessaram muito nisso, pois as falhas eram simplesmente numerosas demais. E se o tanque rolasse ladeira abaixo? E se ficasse atolado em uma vala? E se o motorista precisasse enxergar para onde estava indo? Ou seja, o veículo nunca foi usado em combate, o que eu acho uma grande pena. Você consegue imaginar a batalha crucial em um resgate do soldado Ryan com algumas dessas coisinhas rolando por aí? Ou, se filmes de Segunda Guerra Mundial não são sua praia, que tal assistirmos a um faroeste? Duelos ao meio-dia são legais, mas sabe o que deixaria tudo melhor? A pistola pé de pato. Como você pode ver, a pé de pato é uma arma do século XIX, que se ramifica em 4 canos, permitindo ao atirador eliminar vários agressores ao mesmo tempo com um único puxão de gatilho. Era amplamente comercializada para pessoas como guardas de banco e carcereiros, que poderiam precisar ameaçar mais de um oponente ao mesmo tempo. Mas, na verdade, as chances de seus inimigos estarem posicionados exatamente no ângulo certo para que todos caiam de uma vez são bem pequenos. E se você acertar apenas uma pessoa, vai basicamente estar desperdiçando balas com essa coisa. É o tipo de arma que só poderia existir no Velho Oeste mesmo, que era, apropriadamente, o Velho Oeste, quando se tratava de designs de armas. Veja bem, antes dos revólveres com câmara cilíndrica se tornarem comuns, os fabricantes testaram uma série de conceitos malucos na tentativa de criar uma arma que pudesse disparar vários tiros sem precisar recarregar. Outro ótimo exemplo disso é a pistola gaita, que tinha uma câmera deslizante onde as balas eram armazenadas. Isso fazia com que a arma se parecesse com uma gaita, mas em vez de soprar o som característico, o mecanismo deslizante de aço clicava a cada disparo, preparando a próxima bala. Não consigo nem imaginar o quão satisfatório devia ser, mas infelizmente a arma era extremamente imprevisível. A câmera gigante tornava a pistola pesada, e o usuário precisava ajustar constantemente a mira e a empunhadura conforme a câmera se movia, e alterava o peso da arma. Além disso, e o mais importante, armas como a pistola gaita e a pistola pé de pato não se encaixavam perfeitamente em um coldre padrão. Sério, imagina só tentar fazer um saque rápido. Pode ser difícil imaginar uma arma mais desajeitada ou enorme, mas permita-me lhe apresentar a espingarda de cano alto. É, isso. Essa é uma imagem real. E essas armas eram espingardas gigantes que podiam ter de 3 a 4 metros de comprimento e pesar 45 quilos. Carregar isso em uma zona de guerra parece bastante ridículo, e felizmente para os caras da foto, esse cenário nunca se tornou realidade. Veja bem, por mais intimidadora que pareça, a espingarda de cano alto tinha um uso altamente especializado: caça de patos. Ela foi criada no final do século XIX em resposta crescente à demanda por carne de caça e aves aquáticas. Como uma espingarda comum, a espingarda de cano alto usava cartuchos com chumbo que se espalhavam após o tiro. Mas essa munição era tão absurdamente grande que o chumbo cobria uma área e distâncias gigantescas. Ou seja, os caçadores de patos podiam simplesmente apontar a arma para um pântano ou uma área com patos e, com um único tiro, podiam atingir entre 50 e 100 aves de uma única vez. Um feliz caçador chamado Ray Todd certa vez relatou ter conseguido abater mais de 1000 patos em uma única noite. Mas apesar dessa eficiência insana, a arma tinha alguns probleminhas bem óbvios. Era tão grande e desajeitada que não podia ser realmente apontada, mas sim, ela geralmente era apontada em alguma direção.
Então, se você estivesse em um barco, todo o barco precisaria ser reposicionado para ajustar a mira. Além disso, a arma era simplesmente eficaz demais e acabou sendo proibida nos Estados Unidos em 1918 para proteger as aves de caça excessiva. Pessoalmente, fico feliz que a espingarda de cano alto tenha sido proibida. Cenas como essa dos Looney Tunes teriam sido menos engraçadas se o patolino fosse uma espécie em extinção. E aí, qual dessas armas de guerra mal concebidas foi a sua favorita? E qual delas você teria mais medo de usar no campo de batalha? Diz aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!